vai continuar olhando para o cenário internacional, mas agora para as ameaças de Trump em relação à Groenlândia. Autoridades do país e da Dinamarca já chegaram à Casa Branca para se reunir com o vice-presidente e o secretário de Estado dos Estados Unidos, J.D. Vance e Marco Rubio. O presidente americano Donald Trump voltou a falar que os Estados Unidos precisam da Groenlândia por uma questão de segurança nacional. Trump disse que o território dinamarquês é necessário para a construção do sistema de defesa antimísseis batizado de Domo de Ouro. Priscila Asbeck, realmente, quando você vê a passagem de eventuais mísseis da Rússia até os Estados Unidos, passa muito próximo da Groenlândia. Mas aí você faz um acordo com a Dinamarca e com a Groenlândia para que eles sejam favorecidos também por um Domo de Ouro. Não ameaça invadir essa nação. Exatamente, Uribe. Boa tarde a você mais uma vez, a todos que nos acompanham. Como você disse, o ministro de Relações Exteriores da Dinamarca e também da Groenlândia, os ministros já chegaram à Casa Branca, estão reunidos agora então com J.D. Vance, com Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, para falar sobre essa situação e sobre as ameaças que Donald Trump tem feito de anexar a Groenlândia, inclusive sem descartar a possibilidade de uso de força. Ele fez inclusive uma postagem nas redes sociais falando que que os Estados Unidos precisam da ilha e que qualquer coisa menos do que isso é inaceitável. E os Estados Unidos ele falou que os Estados Unidos precisam da Groenlândia para fins de segurança nacional, que a ilha é vital para o Domo de Ouro que os Estados Unidos estão construindo. Lembrando que esse Domo de Ouro é uma ideia já antiga de Donald Trump de fazer um escudo de proteção sobre os Estados Unidos e contra ataques estrangeiros, inspirado inclusive no Domo de Ferro de Israel. E Donald Trump também falou nessa mensagem que a OTAN não seria uma força, não seria um impedimento eficaz caso houvesse algum tipo de ameaça por parte da Rússia e da China. E ele falou que por essa razão é preciso que os Estados Unidos tomem a Groenlândia e que qualquer coisa menos do que isso é inaceitável. Donald Trump aumentou a pressão sobre a Groenlândia depois da operação que aconteceu na Venezuela, a captura de Nicolás Maduro e também a instalação do governo de transição. Isso, segundo algumas fontes próximas ao presidente Donald Trump, aconteceu porque ele se sentiu bem sucedido nessas operações e acredita que agora ele pode aumentar a retórica. Nos bastidores, o que o secretário de Estado, Marco Rubio, diz, inclusive para a CNN, é que o governo americano preferiria comprar a Groenlândia, fazer algum tipo de acordo nesse sentido, em vez de usar força, mas que o uso de força não estaria descartado por Donald Trump. Tanto a Groenlândia quanto a Dinamarca dizem que a ilha não está à venda. Lembrando que a Groenlândia é a maior ilha do mundo, mas tem apenas 56 mil habitantes e a Groenlândia foi durante 300 anos colônia da Dinamarca e se transformou em um território semi-autônomo a partir de 1953. Havia inclusive uma discussão dentro da Groenlândia de se tornar um território, um país independente da Dinamarca, mas inclusive o primeiro-ministro da Groenlândia chegou a dizer que neste momento essa não é uma discussão que deve acontecer diante das ameaças feitas pelos Estados Unidos e 86% dos groenlandeses são contrários a uma anexação por parte dos Estados Unidos. Também o que os especialistas dizem e qual que é a expectativa para essa reunião. Os dois chanceleres, tanto da Groenlândia quanto da Dinamarca, vão tentar evitar que a reunião se transforme em um vexame, como aconteceu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em fevereiro do ano passado. E a ideia é tentar convencer o governo Trump a fazer algum tipo de acordo que permita um aumento da presença militar dos Estados Unidos na ilha, sem que isso represente um ataque à soberania da Groenlândia. E os países europeus, inclusive, estão se solidarizando com a Groenlândia, também com a Dinamarca, e acabou de acontecer também uma coletiva de imprensa do ministro da Defesa da Dinamarca, dizendo, inclusive, que a Suécia está mobilizando efetivos militares para a Groenlândia. Então, uma situação tensa também que pode envolver os aliados dos Estados Unidos, da OTAN, os europeus. Inclusive, alguns especialistas dizem, para finalizar,
Uribe, que esse tipo de situação é uma situação que só favorece aos russos, já que é uma situação que acaba trazendo ali uma animosidade entre os Estados Unidos e os seus aliados europeus e algum conflito ali dentro do âmbito da OTAN, que é essa aliança militar entre os Estados Unidos e a Europa. Eu volto com você.